Continuando na senda dos últimos episódios, recorro ao livro Lembro-me, do Joe Brainard e do Jorge Perec, para encetar uma breve discussão sobre um trecho. Cá vai. Lembro-me do quanto, no liceu, queria ser giro e popular. Deve ter sido uma ideia presente na maioria das cabeças daquela altura, de todas as alturas. Não obstante esta verdade insufismável, não estaremos a laborar em erro se dissermos que hoje esta ideia ganhou proporções gigantescas. Como em quase todos os problemas, se recuarmos um pouco antes da madurez do mesmo, antes que o labirinto se complexifique, quando está tudo nos primeiros estágios, ainda com andaimes, torna-se mais fácil. Ainda que não seja o problema atual, como está a andar de muletas, é mais fácil acompanhar o seu movimento. E eu, não sou diferente, fui acometido por este pensamento. Não querendo pôr-me já num sítio à parte, parece-me que não fui o mais afetado por ele. Não consigo quantificar, não recorri na altura a uma folha de Excel para registar de cada vez que este pensamento fazia de mim marionete, influenciado pelo tecido da realidade, mas também pelos vários filmes que na altura propunham esta dinâmica. Há um grupo de populares, o que é que isto implica? No entanto, havia sempre um lado que expunha a fragilidade desta popularidade. E isto é válido para todos os círculos. Se extrapolarmos, é a mesma ideia para a fama. A fama é, sobretudo, aparência, um lado postiço que, assim que se começa a esboroar, revela uma farsa gigantesca. Enquanto a fama se perpetua, não deixa ver o deserto interior. E isso sempre foi claro. Para mim sempre foi claro toda esta região de fantasias. Não obstante, vi os filmes, a parte apetecível não podia desdenhar. O facto de ser popular, ser bonito, fazia com que as relações se encurtassem com raparigas. Ainda que tudo isto, e naquela altura mais, fosse pertencente ao domínio da subjetividade, o que é a beleza, o que é ser popular, havia grupos, sempre haverá grupos, era mais no domínio, não chamaria orgânico. Não digo que a inclusão e a exclusão fosse orquestrada por uma espécie de mão que está acima de nós, mas era muito menos algorítmica. Havia o grupo dos betos, o grupo dos, sei lá, dos góticos, dos metaleiros, dos skaters, ainda que muitas vezes não tivesse relação nenhuma com o próprio nome. As coisas criam-se porque vamos sempre no sentido da diferenciação. Evidente, eu sempre fui um sujeito que orbitava toscamente, excentricamente, e ia passando sistema em sistema sem me deter em nenhum. Essa ideia, na altura não sabia verbalizá-lo, só muito mais tarde, quando comecei a ganhar uma voz própria. E isto tem vantagens e desvantagens. Quando nós entramos pela via que é não rezar a horas certas a determinadas capelinhas, seja isso ideias, costumes, tribos, isso tem um preço. Não entramos na tontice a fundo, mas pagamos um preço de uma estigmatização, ainda que nos meus moldes era algo de pendor mais ou menos volátil. Tínhamos de pagar, qual mafioso, uma espécie de senha, chegávamos à porta dessa tribo, mesmo que fôssemos um forasteiro, se entendêssemos minimamente os códigos, permitiam-nos a estadia durante algum tempo, e assim era a nossa vida de nómada, saltando de tribo em tribo. É claro que envelheci, ganhei outras visões, ganhei outras cegueiras. Parece que não estou a elaborar em erro se disser que tudo isto se tornou um labirinto. Tudo isto se tornou mais exclusivo. No entanto, a tribo atualmente não se vê como tribo. É sem pejo que diz: somos mais livres, mais despretensiosos. E é aqui que o calcanhar daquilo desta argumentação vem à tona, como eu há pouco vi na revista Ler, uma booktalker a falar do suposto pretenciosismo do entrevistador, fala de uma maneira pretenciosa do seu despretenciosismo. Há vários fenómenos e esta entrevista é muito
clara para mostrar o desaguisado das idades, das gerações, das formas de pensar. No entanto, também não podemos rebolar por aí afora e dizer que é tudo diferente, porque aí é que começa o erro. Nem é tudo igual, nem é tudo diferente. Descartando os extremos, porque é aí é que começa a zaragata ferranha, eu acho que há pontos de contacto. Só que o ponto de contacto está cada vez mais tóxico. Enquanto tribo, aquilo que nos singulariza não é o sermos diferentes, é a ideia que somos diferentes e combatemos-la de unhas e dentes. Formamos a nossa identidade sob um céu estrelado de convicções tacanhas. Se alguém vem de fora, ou mesmo dentro do grupo é expulso, porque nós queremos um critério de pureza relativamente ao grupo. Tens de preencher todos estes requisitos e esta tribo é cada vez mais uma tribo que se vai afinando, se vai regulando ela própria, uma pureza cada vez mais pura. É como se dentro da tribo o ritual supremo fosse um ritual da destilação. Uma destilação taralhoca. Essa pureza é inalcançável, mas supondo que é produzível, é isto que a tribo quer, cada vez mais pureza, e assim que descobrem um elemento do grupo que não entra nessa janela de valores, este não é suficientemente puro para os valores praticados pela tribo, é escorraçado. E nessa entrevista em que o entrevistador é da velha escola e a booktalker é, perdoem-me o riso, da nova escola, apesar de eu estar mais do lado da velha escola, reconheço aqui e ali que as respostas da booktalker pelo menos revelaram uma de duas coisas. Primeiro, não sabemos grande coisa acerca de nada, o que muda é o discurso. De seguida, há pretenciosismo das duas partes. E se o da velha escola é mais reconhecível, até porque a história já vai longa, nós que pertencemos mais ou menos a isto, de forma mais ou menos firmada ou não, com mais matrículas ou com menos, mas este despretenciosismo da nova escola, assim que abre a boca, revela-se que é mais pretencioso que o antigo pretenciosismo. Espero não ter sido muito confuso. Quanto mais é falado, mais visível se torna. Outro critério que me parece risível e tipicamente do século XXI. A questão da qualidade. A qualidade, mais uma vez a tribo, a qualidade é estupidamente objetiva se as duas visões forem concordantes. Se forem discordantes, o da nova escola defende-se, segundo a tese, a qualidade é a coisa mais subjetiva que existe. Se quisermos resumir isto ao mínimo, ou à ideia essencial, somos incapazes de lidar com a crítica. Somos muito bons em entoar refrões. Se as coisas estiverem com o mesmo sentido, engrossamos o eco, vamos crescendo, é uma grande fileira de papagaios, ou uma grande revoada de papagaios, supondo que o ar ainda nos pertence, mas assim que há um trinar dissonante, entra a tirania da subjetividade. E se a subjetividade não cair no goto, recorremos à tirania dos números. Esta visão que eu defendo, que tu dizes que é frágil, tem melhores números que a tua visão, não é seguida por ninguém, logo a minha visão é melhor. Se estivéssemos num sítio mais recente na história, se fosse há uns belos séculos, há uns belos milénios, onde não houvesse grandes trajetórias para perceber de onde é que o homem partiu, para onde é que ele vai, podíamos acolher alegremente essa visão. No entanto, há muitos casos, abundam casos, e para mim, não sei se por ser da velha escola estou mais inclinado para aí, interessam-me esses casos. Em vida os números não foram nada convidativos para os marketeers, para os amigos do lucro, para os liberais e até para estes booktalkers e bookgrammers e book não sei quê. Há qualquer coisa de confiar cegamente nos números que é muito do nosso tempo. Todavia, quando é associado a alguém que diz amar os livros, parece-me sempre um contrassenso. A reboque disso, o que é que vem? Vem um amor louco pela eficácia, mais um traço do neoliberalismo, valor que é muito mais associável à máquina. Esta repetição frenética é um enfardar de páginas, natureza contrária à própria leitura. Socorrer-nos-íamos, por exemplo, do Bergson, que se agarra àquela ideia que o riso está muito próximo à nossa percepção do que é maquinal. E isto
é maquinal. Podem chamar-me romântico, alcunhar-me de estúpido. Todos esses epítetos, umas vezes ficam mais frouxos, outras vezes ficam mais apertados, bonitos no meu corpo e eu posso sair à rua sem me envergonhar. Quer-me parecer, parece-me que é um argumento frágil. A leitura passa-se num regime lento. Ainda que ela possa constituir um vício, é uma espécie de antivício, ou pelo menos dá-nos a legenda daqueles vícios que nós temos. É uma forma de respirar diferente. Reaprender a respirar. Ora, se apenas é uma forma de continuar aquilo que nós sempre fazemos, se nos livros aquilo que nos importa é encontrarmos um novo espelho, uma forma de perpetuar a imagem, ou a melhor imagem que temos de nós próprios, nada capaz de trovar as águas, nada que nos envie com um laçarote uma chuva de sopapos, parece-me uma imagem sempre pobre. E indo um bocadinho mais abaixo, ou indo ao sítio que nós já fomos algumas vezes por diversos ângulos, esta capacidade quase felina de nos escaparmos ao conflito. Se o conflito se assume todo vertical, não é uma verticalidade flácida, pensemos, é na arena da literatura, das ideias, como a hierarquia esbateu-se, a ideia dá quase ares de contacto físico. E o contacto é muito importante. Eu parece-me, estou a esticar aqui a linguagem, mas a literatura e a arte é um desporto de contacto. Ainda mais neste regime da sociedade atomizada, é contrariar, é resistência, alto e para o baile, se vocês preferirem uma formulação mais ao resto do solo, este combate inútil e risível entre o finito e o infinito. É sempre o criador minúsculo a competir com o criador maiúsculo. Eu não sei se a luta fica reduzida a cinzas se focarmos apenas nos números. Avançamos por terrenos que nada têm a ver com o fragmento, mas também é a ideia que eu quero para aqui. Há um rastilho e vamos por aí afora. Esta ideia de ser popular por ser popular, como se isso fosse um galardão por si só, é um dos pais desta nova tontice em volta dos números. E tornou-se omnipresente. Jornais, críticos literários, ao não se quererem comprometer com uma leitura, ficam-se pelos números. Isto vendeu não sei quantos, este espetáculo tem estes números, este vídeo, estas visualizações, comparando com outro vídeo, e não se tecem considerações de maior. É só isto. É só isto. Nós chegamos a este advento da estatística em que o número grande é sinónimo, é bom, o número pequeno é mau. Por esta lógica, eu, como sou gordo, tenho números maiores, eu sou melhor que os magros. Não sei se esta teoria tem muitos adeptos. É uma ideia da qual é cada vez mais difícil nos afastarmos. Eu creio que a maioria está neste vetor. Como é que eu consigo ser mais popular? E corrida infinita. Aqueles que são populares acham que não são suficientemente populares e é como se vendem a alma ao diabo, o diabo aparece e que outra alma para vender e continuam nisto e às tantas, não sei se é o diabo que nos ludibria, se somos nós. No decorrer deste jogo, neste comércio de loucos, perde-se quase tudo. Se for lido enviesadamente, há aqui uma grande verdade. Vemos no outro uma espécie de religião, mas enquanto entoar as nossas palavras. Nós queremos que o outro, ou os outros, todos juntos, façam o maior espelho de todos. É o sonho do mega narciso. Eu olho para o mundo e o mundo reflete a minha melhor imagem. É isto que o popular mor quer, é isto que o gajo louco pela fama quer. O mundo transformado num mega espelho. E vocês continuam a sentir este sentimento? Querem ser giros? Nunca tive grandes ilusões, tenho que conviver com aquilo que tenho. É uma procura cada vez mais ativa por parte da maioria das pessoas, ainda que com resultados duvidosos. Se a beleza durante algum tempo foi subjetiva e em alguns quadrantes continua a ser, há regiões em que se tornou claramente objetiva. E no pior sentido. As transformações cirúrgicas da cara traz aqui uma questão: isto ainda é humano? Há caras tão grotescas atualmente, basta abrirem as redes sociais, que, pondo esses exemplos e caricaturas, todos os séculos que vocês possam imaginar,
aquela hipérbole deformante com vista a fazer a malta rir é já uma modesta representação do que acontece hoje. A caricatura é quase o normal e o rosto real suplantou a caricatura. Há aqui reflexões a fazer sobre isto. Até ao próximo apiadeiro.